Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos muito para conversar. A CoreWeave levantou mais 2 bilhões de dólares, mas as ações caem. Enquanto gravo este vídeo, quero comentar sobre duas empresas e ações que, na minha opinião, ainda passam despercebidas. Uma delas é bem mais impressionante do que eu imaginava antes. Também quero comentar sobre toda a situação envolvendo a Netflix, Warner Bros. E Paramount. Então, tudo isso neste vídeo, beleza. Então, na semana passada saiu uma grande notícia. A Netflix vai adquirir a Warner Bros. Por cerca de 82 bilhões de dólares. Esse é o valor da empresa. Mas ela não vai comprar a empresa inteira, só vai adquirir os ativos estrategicamente importantes para a Netflix. O negócio de streaming, que é a HBO, o estúdio, e claro, a propriedade intelectual que vem junto. Hoje tivemos uma notícia de última hora de que a Paramount está entrando nessa discussão toda, mas não está entrando pela porta dos fundos. Eles estão entrando pela porta da frente, então agora temos essa situação. A Paramount lançou uma oferta hostil de aquisição, então o acordo com a Netflix, que já está assinado, foi aceito pelo conselho. O valor aqui é dólares americanos, 2.775 por ação. O acordo envolve 2.325 dólares americanos em dinheiro e 450 dólares americanos em ações da Netflix. E o acordo aqui é, claro, apenas para os estúdios e streaming. Então, a avaliação é de dólares americanos, 72 bilhões em patrimônio líquido e dólares americanos, 827 bilhões em valor de mercado. Agora, claro, se o acordo fracassar por causa de questões regulatórias, se for culpa da Netflix que o acordo não seja concluído. A Netflix pagará dólares americanos, 58 bilhões a Warner Bros. Filhas, agora do outro lado, se for por causa da Warner Bros. Se o acordo não avançar, elas devem pagar à Netflix 28 bilhões de dólares americanos. Basicamente, se eles aceitarem a oferta da Paramount, porque a oferta da Paramount vai diretamente para os acionistas, e a oferta tem prazo de validade. Daqui a um mês, em 8 de janeiro de 2026, a oferta é de 30 dólares americanos por ação 100% em dinheiro, e isso é pela empresa inteira. Então aqui, você já pode começar a pensar, ok, é um valor mais alto, são 30 dólares americanos por ação, mas de novo, é pela empresa inteira. Agora, qual que é o valor por ação? É o lado de cabos do negócio, certo? Porque a Netflix já está pagando dólares americanos, 2.775 pelos estúdios e apenas pelo streaming. Então, quanto vale o lado de cabos? Acho que menos de dólares americanos 3, porque a Paramount acreditava que a oferta deles fazia muito mais sentido. Também é 100% em dinheiro. O Chief Executive Officer realmente tinha algo a dizer sobre isso. Nossa oferta é de 30 dólares americanos por ação, tudo em dinheiro, 41 bilhões de dólares americanos em capital próprio garantidos pela família Ellison e pela Redbird, e 54 bilhões de dólares americanos em dívida. Com compromissos do Citi, Bank of America e Apollo, temos uma certeza regulatória mais rápida para concluir o negócio, e nossa proposta é pró-consumidor. É pró-talento criativo, é pró-competição. E acreditamos que quando você realmente... São 30 dólares por ação ou 176 bilhões a mais em dinheiro em relação aos 23 dólares por ação. Eles concordaram com isso, certo? Você não está pagando, e sim por redes globais. O acordo deles não inclui pagar por essas redes, que são negociadores. Essa é uma empresa de capital aberto que, aliás, também tem um papel muito importante aqui ao tentar determinar qual é o valor total dos respectivos acordos. Porque são 2.775 dólares, já incluindo a parte em ações do acordo deles. Mas, afinal, o que é a Global Networks? É uma ação de 2 dólares ou 4 dólares? O que acha? Isso pode ajudar a identificar o motivo. O conselho pode ter recusado. Achamos a Netflix superior. Então, especialmente, achamos que isso basicamente está avaliado em 1 dólar por ação, eu acho. Por que 1 dólar? Se você observar a mediana, é aproximadamente 4,5 vezes. Você tem que chegar a 5 vezes o valor do patrimônio ou mais para basicamente alcançar, sabe, os mais de 3 dólares que você está dizendo. Mas, novamente, acho que o mais importante aqui é o seguinte. Veja, estamos em Wall Street, onde o dinheiro ainda é rei. Oferecemos aos acionistas dólares americanos, 176 bilhões a mais em dinheiro que o acordo fechado com a Netflix. Acreditamos que, ao verem nossa oferta atual, é nisso que votarão. Eu não sei você, mas ao olhar para a Netflix, uma empresa de mais de 400 bilhões de dólares, vejo seu fluxo de caixa livre. Esse valor está perto de 9 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e deve atingir 145 bilhões até o ano fiscal de 27.
Se eu olhar para a Paramount, eles acabaram de adquirir, bem, a última aquisição foi a Skydance, que literalmente foi concluída há pouco tempo. Eles já têm bastante dívida e, como você pode ver, para o ano fiscal de 27, espera-se que eles gerem apenas 735 milhões de dólares em fluxo de caixa livre. Então, sim, eles podem oferecer um acordo maior aqui, podem oferecer um preço mais alto aos acionistas, 30 dólares. Mas o que você está recebendo aqui são dois, digamos, jogadores menores. A propósito, a Warner Bros. Está financeiramente bem, o fluxo de caixa livre está indo muito bem. Mas, digamos, como acionistas, sim, você está recebendo aqui 30 dólares por ação, o que é um pouco mais do que a Netflix está oferecendo. Mas, por um lado, você pode se tornar acionista da Netflix no final, que, na minha opinião, é uma empresa financeiramente melhor do que a outra. Uma Paramount Warner Bros. Não unida. Vai ter muito menos dívida e muito mais fluxo de caixa livre. Agora, já vi algumas pessoas falando, a Netflix vai ser um monopólio. Bem, não vai ser um monopólio. Porque se você olhar apenas para o streaming, ao analisar o mercado geral de televisão aqui, o streaming é 457%. E claro, está crescendo. Mas dentro disso, YouTube está crescendo muito mais rápido do que todos os outros. YouTube está em 129%. Então, mesmo quando você adicionar os 8% da Netflix mais os 13% potencialmente da Warner Bros., você ainda não chega onde o YouTube está agora. Eu não possuo nenhuma ação da Netflix, nenhuma ação da Warner e nenhuma ação da Paramount. Então eu estou aqui, só de espectador, comendo pipoca e vendo como essa história de sucessão vai se desenrolar. Então nós tivemos o anúncio da CoreWeek sobre a oferta de 2 bilhões de dólares americanos em notas seniores conversíveis pode atingir 23 bilhões de dólares americanos. Eles vão, é claro, usar parte desse dinheiro para operações de capital calls. Então, a diluição está indo bem, eles esperam manter a diluição o mais baixa possível e o restante vai ser usado, é claro, para acelerar o negócio, no caso deles, construir mais data centers, comprar mais GPUs. E isso, é claro, fez com que o núcleo do Weave caísse agora cerca de 5 a 6%. Indo para a última parte, vamos falar de duas empresas bem interessantes. Uma delas, se você é pai ou mãe, deve conhecer, porque você tem gastado bastante dinheiro com Robux, que é o Roblox. A outra é a Grab agora. Se gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Agradecemos muito. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse o fullcom.com/CouchInvestor. Obrigado e um agradecimento especial à FiscalY, plataforma que você vê na tela, por patrocinar este vídeo. Tem um link para conseguir 15% de desconto na descrição e no comentário fixado. Novos usuários ganham Fiscal Pro grátis por 2 semanas. E claro, todos os dados que você vai ver estão vindo dessa plataforma. A Roblox, avaliada em 67 bilhões de dólares, caiu cerca de 32% no ano, mas suas ações ainda vão bem. Até agora, subiu 633%. Vamos analisar alguns indicadores da Roblox, como o fluxo de caixa livre e seus números. Nos últimos 12 meses, ela atingiu um ponto de inflexão no terceiro trimestre de 2023 e, desde então, vem subindo continuamente. A compensação baseada em ações em relação à receita atingiu o pico nesse período e depois caiu. O lucro líquido segue negativo, então ao considerar o lucro por ação pelo GAB, ele está aqui. Neste caso, ainda não é lucrativo. Do ponto de vista do caixa das operações ou do fluxo de caixa livre, é muito lucrativo. E então, você deve ter adivinhado, a margem operacional ainda é negativa. Neste caso, negativa em 25%. A margem de fluxo de caixa livre vem melhorando continuamente, chegando a 2.615%. A margem de lucro bruto é de 254% e a margem de lucro líquido, claro, como vimos, é negativa em 21%. Mas quando você olha para o caixa das atividades operacionais, ele está em 13 bilhões de dólares nos últimos 12 meses e crescendo. Seguindo em frente, caso não saiba o quão popular é o Roblox, comparei ele ao Fortnite e Minecraft. Olhando para o interesse ao longo do tempo, nos últimos 5 anos no mundo todo, fiquei tão surpreso quanto você ao ver que Roblox e Minecraft estão quase tão populares neste momento. Parece que este é o Minecraft. Provavelmente o filme foi lançado, então tem isso, mas Roblox é extremamente popular. A receita deve crescer a uma taxa anual composta de quase 35% em fluxo de caixa livre de 2024 a 2027. Nós vimos o quão rápido isso tem crescido novamente.
Essa é uma empresa sobre a qual a maioria de nós já ouviu falar, mas nós realmente não sabemos o quão grande isso se tornou agora. Aqui começa a parte interessante. Então, a receita média por reservas por usuários ativos diários, claro, atinge o pico durante o período em que estamos agora. Podemos ver isso ano após ano, basicamente ficou estável no último trimestre, mas olhe para isso. A média de jogadores únicos mensais cresceu cerca de 90% no último trimestre em relação ao ano anterior. As horas de engajamento também aumentaram 913% em relação ao ano anterior. E aliás, esses números são em bilhões, ok? Bilhões, 396 bilhões. É insano. Essa é uma empresa que apresenta esses números e tem uma base de usuários que continua crescendo. É realmente louco, então, claro. O argumento negativo anterior sobre a Roblox era que a maioria dos usuários tinha menos de 13 anos. Quando eles crescerem, não vão mais usar a plataforma. Aqui eles mostram por faixa etária. Menores de 13 anos tiveram um crescimento de 67% no último trimestre. Maiores de 13 anos, 107%. Isso não é tudo o que temos aqui. O número de usuários ativos diários globalmente aumentou quase 72% ano a ano no último trimestre. Analisando usuários ativos diários por faixa etária, menores de 13 anos cresceram 44% e maiores de 13 anos 89% ao ano. As reservas aumentaram 703% no último trimestre. Se você observar as reservas por região, isso será importante. No último trimestre, crescemos 50% nos Estados Unidos da América e Canadá, 90% na Europa, 110% na Ásia-Pacífico e 129% no restante do mundo. Por que isso é importante? Porque há mercados onde a monetização é mais fácil e maior que em outros. O resto do mundo é, claro, menor do que a Europa, Estados Unidos da América e Canadá. O mesmo para a Ásia-Pacífico, que é menor do que Estados Unidos da América, Canadá e Europa. É por isso que vimos a média de reservas por usuários ativos diários permanecer estável ano após ano. Isso acontece porque as regiões onde a monetização não é tão alta quanto em outros lugares cresceram mais do que os Estados Unidos da América, Canadá e Europa. Então, se olharmos para as ações, elas tentam se recuperar. Acima da média móvel de 200 dias, que está em torno de $9.899 mais ou menos. Ela estava sobrevendida anteriormente, assim como muitas outras ações, em meados de novembro. Eu realmente acho que essa aqui, se eles continuarem executando, o que acredito que estão fazendo, porque os jogos estão lá. Talvez não seja para mim, mas eles claramente fazem algo certo. E eu sei que há muita polêmica em torno de predadores na plataforma também. Eles precisam resolver isso o quanto antes. Mas os jogos, por mais bobos que sejam, são muito populares, né? Essas coisas que acabam com o cérebro ou outras coisas são muito populares. Muitas marcas grandes fazem parceria com desenvolvedores na plataforma, como Lego, Nike, One, Chipotle, entre outras, etc. Tem muitas colaborações, muitas marcas grandes que querem ter visibilidade. Sim, dentro do jogo, no estilo metaverso, sim, isso é real mesmo. Indo para a segunda ação, que discutimos hoje na transmissão ao vivo, pois muitos refugiados do Amit participaram. Obrigado por isso. Agora é a vez da Grab. Lembre-se, falamos sobre a Grab há cerca de um ano e eu disse, será que essa é uma empresa de $100 bilhões em formação? Só um pequeno lembrete, isso já é realidade hoje. Apesar do preço de apenas $5 por ação, essa já é uma $21 bilhões. Esse é o detalhe que muita gente simplesmente esquece. Eles veem o preço da ação e acham que a empresa é muito pequena, o que ocorre nos dois sentidos. Alguns pensam, essa ação vale $500, então a empresa deve valer 200 bilhões. Não funciona assim. Então, com o Grab, eu ainda acredito que ele tem potencial para se tornar uma empresa de $100 bilhões no futuro? Sim, acredito, pois eles estão fazendo o que deveriam, estão operando. Também em países onde o produto interno bruto está crescendo rapidamente e ainda deve continuar crescendo rapidamente no futuro próximo. E a Grab sendo líder em muitos desses mercados no Sudeste Asiático. Bem, eles, é claro, vão se beneficiar disso todos os anos. Agora, se olharmos para alguns indicadores da Grab. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre permaneceu positivo, na verdade, por cerca de 1 ano e meio. Sim, agora está em queda porque no último trimestre o fluxo de caixa foi negativo. Por isso, vimos esse impacto nos últimos 12 meses com grande queda no fluxo de caixa livre. A relação entre remuneração em ações e receita é muito baixa e está caindo.
E então o lucro líquido mudou. O lucro líquido aqui nos últimos 12 meses, incluindo o terceiro, segundo, primeiro e quarto trimestres, ele mudou. Agora estamos com lucro líquido positivo, o que me leva à margem operacional, que, claro, também mudou. A margem de fluxo de caixa livre é de 561%. Era maior antes do braço de fintech. Eles estão fazendo isso crescer bem rápido. Você vai sofrer um impacto aqui. A margem de lucro bruto ficou estável ou melhorou em 431%, enquanto a margem de lucro líquido foi levemente positiva em 18%. Agora, para aqueles que não conhecem o Grab, eles basicamente estão tentando ser esse super aplicativo. Na Ásia, especialmente no Sudeste Asiático, super aplicativos como o WeChat na China e o Grab são realidade. Eles divulgam a receita financeira, valor bruto de mercadoria sob demanda e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado do grupo, além de dividir esses dados. Eles têm entregas, assim como a Uber, tem mobilidade e depois serviços financeiros. Agora, minha conclusão, claro, de um ano atrás foi tudo bem, ótimo negócio, gosto dos mercados onde atuam e das taxas de crescimento. Mas aí eu também descobri que a Uber possuía cerca de 13% dessa empresa. E o que aconteceu com a Uber? No fim do ano passado, as ações caíram para cerca de $60 e pensei, posso comprar a Uber? É uma reação exagerada, além disso eu também fico exposto à Grab, então decidi que ainda estou muito otimista com a Grab. Minha tese segue a mesma, já fiz alguns vídeos sobre a Grab desde o ano passado. A tese não mudou, só melhorou. A ação não se mexeu, o que é muito bom para os acionistas de longo prazo. Porque você está vendo sua tese se concretizar enquanto a ação não se mexe, o que te dá mais tempo para acumular mais ações. O que me leva a este gráfico interessante do nosso melhor amigo, Nano Banana. Basicamente foi isso que aconteceu no último trimestre. Usuários mensais ativos cresceram 6 milhões em relação ao ano anterior. Valor bruto de mercadoria sob demanda cresceu 24% e os 51% em relação ao ano anterior. Fluxo de caixa livre ajustado dos últimos 12 meses aumentou em $185 milhões em relação ao ano anterior. Novamente, fluxo de caixa livre ajustado dos últimos 12 meses. O valor bruto de mercadoria de entregas aumentou 26%, o de mobilidade 20% e a receita de serviços financeiros 40%. A alavancagem operacional dos custos regionais melhorou em 150 pontos base. Os principais impulsionadores estratégicos do último trimestre foram o crescimento liderado por produto, aumentando os usuários mensais transacionais, com usuários diários crescendo mais rápido que os mensais. Isso se deve ao aumento da frequência e ao crescimento sustentável por meio do Grab Unlimited, que já representa mais de 20% dos MTUs de entregas, e ao GrabMart, que cresce 15 vezes mais rápido do que o setor de alimentos. Serviços financeiros estão acelerando, com uma taxa anualizada de empréstimos de dólares americanos, 35 bilhões. Claro, toda vez que analisamos essas empresas enquanto elas tentam expandir sua área de serviços financeiros, sempre vai existir, digamos, a tese básica sobre empréstimos ruins, empréstimos bons, inadimplência, quão bom é o seu processo de análise de crédito, e assim por diante. Para o futuro, anunciaram parcerias em veículos autônomos e publicidade. Isso vai causar uma expansão da margem. Sobre as metas de longo prazo, elevaram o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado de 2025 para $490,500 milhões e prevêem carteira de empréstimos de serviços financeiros acima de 8 bilhões até o fim de 2025. Os serviços financeiros alcançarão o equilíbrio no segundo semestre de 2025. As metas de margem de longo prazo são entregas acima de 4%, mobilidade acima de 9%, e crescimento lucrativo até 2026, o que me remete a este gráfico. A ação ainda está assim na faixa dos $5 neste caso, logo acima da média móvel de 200 dias, que está em torno de $510 agora. No geral, o mercado hoje, segunda-feira, não está no melhor cenário. Reunião do Fed na quarta com comentários sobre corte de juros. Também teremos os resultados da Adobe e da Oracle, além do relatório de lucros da Broadcom na quinta-feira. E aparentemente não vamos receber os dados do índice de preços ao produtor, então isso não é bom. Mas de qualquer forma, é isso por hoje neste vídeo. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Acesse o Fiscal.ai e ganhe 15% off, link na descrição e comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.